Pode começar. Vai ser como assim, tá? Não? Já foi. Gente, não é possível. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, vocês imaginam uma pessoa que fez curso por correspondência, quase foi jogador de futebol e hoje trabalha com internet? Pois e ganha milhões, hein? E ganha milhões, é verdade. Isso é importante falar. Hoje a gente tá aqui com o Misha Menezes. Olá! Curso por correspondência, vocês cavucaram isso aí. A gente vai a fundo A aqui. gente se esforça. Mas a data de nascimento não tem, o que eu achei uma palhaçada, senhor Gustavo. Verdade. Ai, galera, obrigado pelo convite, de Eu que verdade. agradeço por aceitar, Tô de adorando verdade. estar aqui, esse escritório maravilhoso, esse estúdio, tudo lindo. São Paulo frio, coisa linda. Comi bastante Carolina, que na minha terra é bomba, que chama. Bomba, eu conheço por bomba Aqui é também. Carolina. É que aqui em São Paulo a bomba é aquela um pouco mais compridinha. E a Carolina é Carolina é redonda. só redondinha. Entendi. Porque parece que é brinde que dá. Todo lugar que eu fui, alguém me entrega o negócio. Aí, que é isso? A pergunta que não quer calar, você trouxe pão de queijo? Eu não trouxe. Palhaçada. Mas o que Cara, tem em encerra São esse podcast Paulo agora. não é pão de queijo que tem aqui em São Paulo, você sabe, Eu né? sei. É pão com polvilho dentro. É, então. Não Por dá. isso que a gente achou que Eu você ia trazer, a gente tava Aí, pronto. A gente veio em jejum, né, amor? tá 3 dias sem comer só pra... Só pra comer pão de palhaçada. queijo. Então tá, nós vamos ter um bate-volta em Belo Horizonte. E aí eu faço um pão de queijo artesanal pra vocês. Oh, Mas, que- ó, só pra te avisar, você tem que entregar em mãos, porque essa história de entregar pra alguém não funciona. Não tá? funciona. Não, nunca Nunca chega. Nunca chega, é verdade. Ai, loucura. Mas vamos lá. Não, é que assim, o que acontece? Sempre antes da gente entrar no que a pessoa faz na internet, a gente gosta de ver o passado. Quem era a pessoa? Então começa contando onde você Porque, assim, nasceu, quando, como... O que a galera já sabe hoje em dia, que você É um cara muito legal. muito bem sucedido, um cara divertido, ganha milhões. Para as Mas, pessoas na assim, rua pra conversar. A gente tem tudo isso aqui. Gente, meu Deus. Arquivo confidencial, bicho. Mas a gente quer saber um pouquinho antes. Boa. Essa época, antes de chegar na internet, quem era o Misha? Boa, eu sempre fui um cara muito extrovertido, sempre, desde sempre. E os meus pais, principalmente minha mãe, tinha muito medo. Sempre fui muito extrovertido, mas bem mineirinho no meu cantinho. E os meus pais, especificamente minha mãe, tinha medo disso atrapalhar nas minhas relações interpessoais, né? De conseguir uma namorada, de conseguir um bom emprego. Então ela sempre ia tentando me empurrar pra alguma coisa pra eu poder começar a ser mais expansivo mesmo, me expressar mais e não ficar só escrevendo, porque eu sempre fui muito de escrever. E aí, como a minha família tem jogadores de futebol, mas não nessa... Hoje em dia, ser jogador de futebol é muito bom, que os caras ganham grana pra caramba. É na época que a galera jogava por amor. Então meus tios avós eram jogadores, jogaram no Flamengo, jogaram no Grêmio, Que legal. no Corinthians, no Galo lá. E aí, a minha família respira o futebol, né? E eu pensei, cara, vou ser futebol também, porque é um caminho um pouco mais fácil já por causa da influência dos meus tios. E aí, vivi minha vida toda pro futebol e eu achava que eu ia jogar no Barcelona. E aí, entra a história do curso de espanhol por correspondência. Não existia curso online, porque nem internet existia na época ainda. E aí, eu comecei a fazer curso de espanhol por correspondência. E jurando, isso eu tinha uns 12 anos, eu acho. Jurando que eu ia ser jogador, ia jogar no Barcelona e eu precisava saber que não espanhol. quer calar. Você Deu aprendeu? certo? Aprendeu? O espanhol sim, né? Sim, aprendi demais. Tanto que eu já dei palestra em espanhol já na Espanha. Mentira! Foi. Depois a gente chega nessa parte. Tá bom. Aí, fui tentando levar minha vida toda como futebol. E aí, eu não tinha trabalhado ainda. Eu fui trabalhar mesmo aos 19 anos, porque eu fui até as últimas. Só que na época eu não era uma pessoa bonita igual eu sou hoje. Eu não era bonito. Por que você riu? Não era bonito assim hoje, não era bonito assim. E aí eu arrumei minha primeira namorada aos 17 anos. Muito linda, maravilhosa. E aí eu tava quase pra poder ir pro Rio de Janeiro pra jogar no Fluminense. E eu comecei a namorar. E eu vivi um ponto de inflexão aí, do tipo, ou eu continuo com ela, ou eu vou mudar pro Rio pra poder jogar bola. E aí eu decidi ficar com ela, porque eu pensei, pô, um mulherão desse eu não vou arrumar de novo. Mas não dava
pra levar junto? Não dava, a gente era muito novo. Eu tava sabe, 2 meses de namoro. Entendi. Naquela paixão, sabe? E aí eu decidi, falei, cara, agora eu preciso trabalhar. Sempre fui empreendedor, desde sempre. E minha família é muito dividida. O lado do meu pai, 100% empreendedor. O lado da minha mãe, todo mundo concursado. Então imagina a loucura que era. Minha tia dando indireta de concurso, né? Na época tinha uns jornal só de concurso, né? Chegava, botava lá em cima da mesa. Dá uma olhadinha aí em alguma coisa. Que tem concurso. E eles ficaram enchendo minha paciência de concurso. Mas eu nunca gostei. Eu sabia que eu não tinha nascido pra poder viver preso numa gaiola, com a tal estabilidade e tudo. Só que eu tinha que trabalhar, tinha que levantar a grana. E aí eu comecei a trabalhar na farmácia do SUS. Meu primeiro emprego foi na farmácia do SUS, acredite se quiser. Farmácia do SUS, pegando aquelas receitas gostosas, todas sujas de cocô. Assim, ai, que delícia, saudades. Nossa. E aí aprendi, trabalhei. Eu fiquei lá, eu acho que uns 6 meses, Uns 6 meses. E aí, logo na sequência, eu migrei dentro da própria prefeitura de Santa Luzia, que é uma cidade da região metropolitana lá, de Belo Horizonte. Migrei pra parte de TI, né? Que eu pensei, cara, eu vou mexer com computador. Porque eu era muito criativo, gostava de mexer com computador. Eu falei, eu acho que eu vou ser TI. E aí, comecei a formatar uns computadores lá dentro da prefeitura e logo vi que era muito chato, porque um serviço era a mesma coisa, muito monótono, não tinha lugar pra poder crescer. E aí eu pensei, cara, vou empreender. Saí pra poder tentar montar uma agência de publicidade. Isso tudo com 19 pra 20 anos. E aí, a minha agência de publicidade, ela era cartão de visita e folheto. Era isso que eu fazia. E aí eu fui tentando, vi que não dava grana também. E eu tive que tentar ser alguém na vida, né? Porque na época minha família ainda ficava, tem que fazer faculdade. Mas o que sua família achou, principalmente seus pais, seus tios, que era do mundo do futebol, quando você decidiu não ir pela namorada? Teve algum conflito na família? Não teve conflito, até porque eu não era tão bom de bola quanto eles. Entendi. Entendeu? Os tios estavam ali. Não, boa escolha, menino. Vai lá. Ainda bem que você não foi. Mas eu era esforçado, sabe? Eu era esforçado. Qual que foi o rolê desse do futebol? Eu comecei como goleiro. Eu sou relativamente alto, né? Comecei como goleiro. Só que ali com uns 14 pra 15 anos, eu comecei a falar, goleiro só sofre. Goleiro não fica famoso. Quem fica famoso é o atacante. Eu fui... Com 14 pra 15 anos, eu quis ir pra linha. Eu falei assim, não, eu vou jogar na linha. E aí que o desastre começou a acontecer. Mas aí depois que eu larguei, aí a pressão foi toda pro meu irmão também. Que agora vamos botar seu irmão e tudo mais. E aí eu larguei de mão. Continuei jogando de forma bem informal, quanto eu jogo até hoje. Mas eu precisava fazer grana. Só que nessa época, quando eu tava ali pra escolher a minha faculdade, eu já tava com o meu cartãozinho de crédito. E completamente afundado em dívida. Eu precisei, sei lá, de 8 meses pra poder ficar endividado com cartão de crédito. Tanto que eu fiquei 10 anos com meu nome sujo. Mentira! 10 anos. Eu fui limpar meu nome ano passado. Que foi quando eu falei assim, agora eu tenho grana pra poder limpar meu nome. Então, dos 19 anos até os 27 pra 28, fiquei com meu nome sujo. Tudo isso por causa de descontrole financeiro. Minha família nunca lidou muito bem com grana. Né, eu não tive essa educação financeira de guarda isso, aquilo, outro. Era tipo, gasto que tem, paga as contas atrasadas. Pra vocês terem uma ideia, eu sabia exatamente a conta de internet, eu sabia quantos dias eu poderia ficar sem pagar antes de cortar. Era cronometrado. Quando faltava um dia pra poder cortar, eu falava, agora eu posso ir lá e pagar. Então eu tive muito problema com dinheiro desde o começo. Mas só uma coisa, isso é uma coisa que não é você, né? Exato. Eu acho que eu falo pelo Braulio, por mim. Sim, eu já passei por isso, já. Eu sempre, até há alguns anos, eu achava que tudo que eu ganhava era assim. Eu ganhava, eu pagava o que tinha e o que sobrava eu podia gastar porque eu queria, sobrou. Eu não queria. Ali na conta, sim, fazer nada. Tipo assim, tá aqui, vamos gastar. A vida só se vive uma vez. Por que eu não usar? Exatamente. Mas isso é uma cultura do brasileiro. A gente não tem educação financeira nas escolas, em lugar nenhum. E muita gente usa o limite do cartão como extensão do salário. E acaba esquecendo que quando passa no cartão tem que pagar, né? Exatamente. Esse que era o pior problema. É porque você não sente. Eu não sei onde eu vi alguma coisa sobre isso, mas as pessoas falam, né, que o cartão, ele meio que tira a sua noção. Porque quando você paga com dinheiro, você vê o dinheiro indo embora, de fato. O cartão não, às vezes nem senha, né? Você só aproxima o celular e tchau.
Verdade. Foi loucura. E aí, nessa trajetória, né, de começar a mudar um pouco de carreira, pensei, eu sou criativo, o que eu vou fazer? Eu fui fazer teatro, pra poder perder um pouco da timidez. Tanto que eu tenho prêmio de roteiro e direção de peça teatral. E eu falei, cara, você é ator da Malhação, da Globo. Sério. Aí você vai pro arquivo confidencial. De Barcelona direto pra Globo. Direto pra Globo. Eu falei, agora vai. Fiz 3 semestres de teatro. E aí, como eu vi que o negócio não era só brincadeira, né? Que era mais sério do que eu imaginava. Eu falei assim, não vou conseguir essa pressão aqui, não. E aí, eu falei, cara, onde que eu vou enfiar minha criatividade? Eu pensei, publicidade e propaganda. Aí fiz o vestibular, formei bonitinho. Só que nesse meio tempo, eu fui começando a fazer alguns estágios. Eu fui instrutor quando não existia esse mercado tão latente como a gente tem hoje de curso online. Lá em BH, não sei como que é aqui, mas lá em BH tinha umas escolas que você fazia inscrição, você estudava o curso pelo computador, mas era presencialmente. Sabe? Chega lá, tem um... É como se fosse curso online. Sim. Só que é com computador. Tá lá, o curso é online, mas sem ser online dentro de casa. Eu fui esse tipo de instrutor, mas eu ganhava, sei lá, R$500 pra poder trabalhar meio horário. E mesmo assim eu não tava satisfeito. Falei assim, não dá ainda. Aí depois eu fui pra uma agência de publicidade mesmo, que eu falei, vou ser publicitário. Aí você passou do cartão de visita, já era algo a mais. Isso, exatamente. Aí eu já tava fazendo jingle, já. Era muito legal ver. Era muito legal sair na rua e ver, nossa, eu que fiz esse back buzz aqui, tudo. Era muito legal. Só que a vida de publicitário é muito estressante, né? Fica careca, come pizza pra caramba. Não tem sexta-feira direito, né? Não tem saúde, né? Não tem saúde, exatamente. Era uma vida muito de glamour, de querer ganhar prêmio, mas em contrapartida não valia. Falei, não, vou ser empreendedor. E aí, larguei tudo. Porque empreendedor trabalha pouquíssimo. Jurava que ia ser pouco. Bem colocado. E eu falei, vou ser empreendedor. Juntei com um amigo doido meu, falei, vamos ser fotógrafo de casamento. Porque tinha um amigo nosso em comum que tava dando muito certo com fotografia de casamento. Falamos, é nóis agora vai dar bom. Ele cobrava tipo 5 mil pra fotografar um casamento. A gente pensou, caramba, se a gente faz um casamento por semana, nós estamos milionários. Ô dó. E aí, começando fotografando os casamentos. Sabe aqueles casamentos que as flores de plástico, sabe? Coisa linda, mas só que as tia passa correndo na frente, que um briga com o outro. Ah, mano. E aí, não deu muito certo, mas a gente ficou 3 anos com essa. 3 anos. Só que aí, em contrapartida, a minha namorada, primeira namorada, a gente tava já há muito tempo juntos, tava caminhando pra casar. Nessa altura, a gente já tava com uns 6 anos, mais ou menos, de relacionamento. E aí, começando a chegar pra casar, mas eu com o nome sujo, busca e apreensão no carro, devendo quase 100 mil. Meu Deus. 300 conto no banco, eu falei, vai ser só Jesus que vai casar nós. E aí, vambora. Aí eu fui pedir ela em casamento. E aí, antes de pedir ela em casamento, eu contei, porque até então ela não sabia que eu tava devendo mundos e fundos. Entendi. Ela não sabia. Você tava tentando preservar ela. Exatamente. Entendi. Mas Nossa. às vezes não é interessante isso, não. Foi exatamente, foi uma conversa de tipo, ó, fique sabendo onde você vai entrar. Porque se a gente tiver que financiar algum móvel... Quer casar, mas você já vai carregar 100 mil aí negativo. Exatamente. E aí a reação dela foi super de boa. Falei, não, a gente compra tudo no meu nome, vai dar tudo certo, beleza. E eu desfiz essa sociedade com meu amigo, porque eu falei, cara, com o que a gente tá ganhando aqui... E nessa época eu ganhava mesada ainda dos meus tia-avó pra ajudar. De tanto... Nossa, minha vida era uma loucura, gente. Misericórdia. E aí, falei com ele, ó, vamos desfazer a sociedade que eu preciso voltar pro mercado. Eu tava no últimozinho semestre ali da faculdade. E aí, arrumei um estágio pra poder ser social media. E foi aí que a minha vida começou a mudar. Porque eu entrei numa empresa que eu nem imaginava que existia isso do mercado digital, infoprodutos e tudo mais. E eu entrei numa empresa pra ser social media, justamente de uma empresa que produzia os próprios infoprodutos. E foi aí que eu comecei a ter contato com esse universo de lançamento, de perpétuo especificamente. E aí, eu comecei a ver o tanto de grana que girava lá dentro. Fiquei lá 2 anos, mas o meu objetivo nunca era sair de lá. Porque é uma empresa muito boa, tipo, igual tá aqui, bem startup, sabe? Que com Puff, com games, essas coisas. E eu falei, cara, se eu ganhar 5 mil aqui, eu tô feliz, não preciso de mais nada na vida. Até eu começar a ter mais experiência com tráfego, né? Que eu era da área de performance lá dentro. Fazendo tráfego. E aí eu comecei a escalar resultado.
investindo 200 mil no mês, 300 mil, 400, 500. E eu vendo o resultado, porque a empresa era bem startup mesmo, aí tinha um tanto de dashboard espalhado, né? E eu comecei a fazer conta, né? Eu via quanto que era o produto que a gente vendia e quantas vendas que fazia no mês. Aí depois, quantas que fazia na semana, no dia. Eu falei, caramba, meu chefe tá multimilionário. E é eu que tô fazendo os anúncios. E aí eu cheguei com mais 2 amigos meus que trabalhavam lá dentro. E eles me convenceram, na verdade, vamos lançar algum produto. Porque nessa época eu já escrevia, eu tinha um blog de relacionamento cristão. Porque como eu e o Mozão namoramos 600 milhões de anos, né? E aí a gente tinha um blog de relacionamento cristão, onde eu dava dica pros cristãos e tudo. E aí, eles já viam que eu escrevia muito bem, o canal tava indo bem, eles falaram, vamos fazer alguma coisa com você que você fala bem, que eu acho que vai dar certo. E aí, fomos escondidos, a gente não tinha grana, pegamos o cartão de crédito das nossas esposas, juntando deu uns R$1.900, e aí a gente criou o nosso primeiro produto, ensinando exatamente a estratégia de tráfego. E aí, conversando com as esposas, falamos, sem pretensão nenhuma, sem emocionar, se funcionar, bom, na pior das hipóteses, a gente paga a fatura do cartão. E aí deu muito certo, porque na nossa primeira abertura de turma, a gente nem gastou os 1.900 direito, a gente fez os primeiros 15 mil reais. Quando eu vi na minha conta 5 dias, eu falei, caramba, nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Não dá nem pra gastar tudo isso de uma vez. Dá. Dá, né? Dá. E aí, onde foi tudo começou. Daquele dia, que foi em maio, nunca mais eu fui o mesmo. Porque eu fiquei imaginando, tipo, cara, se eu conseguir fazer isso aqui, imagina se eu começar a dedicar 100% a isso. E eu fiquei 6 meses nessa vida dupla, trabalhando lá 10 horas por dia lá na empresa. E quando chegava em casa, ia, final de semana. E a gente foi crescendo de pouquinho em pouquinho. Tanto que o único investimento que a gente fez na nossa empresa foi esses R$1.900. Que a gente pegou emprestados das nossas esposas, porque a gente tinha muito essa consciência do negócio ser autossustentável, né? De não ficar tirando grana do bolso. Vamos fazer a grana girar e quando tiver grana pra caramba, a gente começa a tirar. E os 3 saíram da empresa? Saímos 3 em escadinha, né? Nós 3 tínhamos cargos de confiança lá dentro. Então foi uma saída bem traumática. Até porque o nosso chefe não botou muita fé. Quando a gente sentou pra conversar com ele, e na época a gente excluía os anúncios de Belo Horizonte pra ele não ver. No risco era. Muito bom! A gente escorria. O gestor de tráfego, ele sabia como fazer Exatamente. isso, né? Hoje eu equiparado a você silenciar os stories pra alguém. Exatamente isso. Excluía. E aí a gente esperou dar certo. E quando deu certo a primeira turma, a gente sentou pra conversar com ele. A gente tá aí criando um produtinho. Talvez dê certo, né? Fizemos uma primeira abertura de turma e tudo. Mas a gente queria só te falar pra dar um desencargo de consciência. E ele meio que falou, não, beleza, já vi muita gente que tentou e não conseguiu. Desacreditando. Ele falou tipo, vai lá. E aí, uns 3 meses depois, a gente chega pra poder falar, tamo saindo. E ele ficou super chateado na época, a gente também, porque a gente tinha uma história muito bonita lá dentro, né? Hoje a empresa lá tem mais de 100 não sei quantos funcionários, né? Eu pensei que hoje você ia falar, hoje eu comprei a empresa. Muito bom! E na época eu fui funcionário 11, então a gente pegou bem o momento de crescimento da empresa. Então foi uma saída bem traumática, mas hoje tudo super bem resolvido. Ele contratou a gente para poder rodar tráfego para ele também, uma época. Mas aí a gente saímos, né? Saímos nós 3 em escadinha, né? Cada um. E aí, em janeiro de 2019, a gente decidiu 100% focar no negócio. Fomos para um espaçozinho físico. E aí a gente começou contratando 1, 2, 3. E hoje, né, a gente começou oficialmente em maio de 2018. E os 3 100% focado em janeiro de 2019. Então, de lá pra cá, a gente já faturou mais de 7 milhões. Já tivemos vários clientes grandes. Hoje temos uma sede própria, linda também. Da sede de sonho mesmo. Andar corrido, fliperama, videogame, galera, todo mundo pertinho um do outro. Aquele sonho daquele escritório lá do passado. Exatamente. Então, isso é muito legal, cara. Hoje nós estamos já com 15 pessoas, mais 5 vagas já abertas. Então, eu saí da brincadeirinha de renda extra para poder pagar as dívidas e hoje me tornei um empresário e precisando aprender cada vez mais coisas de gestão, de equipe, essas loucuras todas que esse nosso universo do empreendedorismo pede, né? Me conta uma coisa. Da época que você não foi jogar futebol até os 15 mil, quanto tempo levou? Foram quase 10 anos. Essa minha decisão de desistir do futebol foi aos 17
E esses primeiros 15 mil eu fiz com 25 anos. Porque sabe o que me passa na cabeça? As pessoas, elas fazem... Você, vamos falar de você. Futebol, farmácia do SUS, aí alguma coisa na prefeitura e depois UTI. Aí depois foi cartão de visita. E aí depois foi... Não, depois teve uma coisa entre agência e cartão de visita. Teve instrutor, no cursinho lá. Exatamente. Aí voltou pra agência e depois você se encontrou. Foram quase... Fotografia de casamento. Fotografia de casamento, já temos 10. Cara, são 10 coisas que você fez diferente. E hoje as pessoas, elas falam assim, eu tenho muito medo de começar e se der errado. Velho, vai pra outra coisa. Gente, usem um exemplo do Misha. Mas é sério, é porque eu vejo as pessoas, eu não sei o que acontece. Elas têm tanto medo do negócio não dar certo, que elas nem tentam. Se não der. Olha o cara aqui, gente, ele tentou 10 coisas. Exatamente. E eu não tinha parado pra poder contar o tanto de coisa que eu tinha feito, né? Não tinha parado pra poder contar. Mas eu tinha uma consciência, né, e uma certeza tão grande dentro de mim que, tipo, cara, eu vou dar certo na vida. Eu nasci pra dar certo na vida, não importa em qual área seja. Então, tudo que eu fiz na vida, eu fiz pensando em ser o melhor. Desde sendo jogador, que não funcionou muito bem, até... Eu me esforcei, hoje. só não deu certo. Vocês. Eu tô muito feliz, porque sempre que ele lembrar de contar que ele passou por 10 coisas, ele fala, eu estava no podcast da Ju. Vai ser maravilhoso. Exatamente. E a galera não quer correr esse risco calculado, né? E qual que é o risco que a gente tem de empreender? Cara, é voltar pro lugar onde a gente estava. Então, se você não tá satisfeito com o lugar que você tá hoje, com quanto você ganha, você não vai ser rico trabalhando pros outros. Você não vai ser rico sem ter negócio. Se a gente pegar a lista lá dos 10 homens mais ricos do planeta, todos eles têm negócio. Ninguém é trabalhar, eu trabalho por... Não. Então, eu acho que se você tem uma certeza de que você nasceu para poder vivenciar o melhor aqui na Terra, você tem que correr atrás e não importa quanto tempo demore. O que importa é que você vai descobrir o que vai acontecer se você não desistir no meio do caminho. Seu Instagram hoje, você é super divertido. Você fala... Tudo que você fala no seu Instagram é de uma forma meio que bem divertida, assim. Isso, pro seu público ou pras pessoas, acaba tirando credibilidade? Ou você consegue mais pessoas por esse jeito que você é na internet? Cara, no começo eu tomei muita porrada por causa disso. E se a galera pegar os meus primeiros vídeos lá, eu acho que o primeiro vídeo que eu coloquei no Instagram foi em setembro ali de 2018. E eu tentei ser um pouquinho mais sério, sabe? Vestir uma roupinha um pouco mais social e tudo. Porque na minha época a galera vestia assim, era blusinha social, daquela gola alta pra caramba e tudo. Eu falei, quase cara, com enchimento aqui, né? Ombreira. Aquela ombreira do Didi, sabe? Era bem isso. Eu falei, cara, como que eu vou conseguir entrar nesse mercado? Eu com muito menos grana do que todo mundo. Como que eu vou conseguir entrar nesse mercado? Eu tentei ser meio que no padrão, mas logo nos primeiros ali eu falei, cara, não dá, isso não sou eu. E eu comecei a usar humor. E na minha época, quando eu comecei, ninguém usava humor no mercado. Foi estratégico usar humor? Foi meio... Ou é o seu jeito mesmo? Era o meu jeito mesmo. Que eu falei, cara, se as pessoas gostarem de mim, elas têm que gostar pelo aquilo que eu sou. E não pelo um personagem que eu preciso criar. Então eu fui, da mesma forma como eu levava o canal de relacionamento, falei, cara, eu vou falar do mesmo jeito que vai ser eu mesmo, de verdade. E vamos ver se alguém vai curtir. Então, no começo, eu tinha muito hater. E justamente falando isso, como que você quer que eu acredite em você... fazendo palhaçada, fazendo essas coisas engraçadas. Porque a galera tem ainda essa dificuldade de colocar credibilidade e humor no mesmo pacote. Quem é bem humorado não passa credibilidade. Só passa credibilidade quem tem a voz grossa, quem é mais sério, quem tá super bem vestido. E eu sofri muito com isso no começo. Mas eu falei, cara, vou levar do meu jeito, porque vai ter gente que vai gostar e quem gostar vai ficar comigo. Então acaba que o meu crescimento... ele foi muito rápido, acho que justamente por isso. Por eu entrar num viés do mercado de uma quebra de padrão que o mercado não estava muito acostumado. Então vinha todo mundo falando mesma coisa, mesmo copy, mesmo tudo. E aí vem um doido com sotaque de mineiro, parecendo um favelado, falando umas coisas esquisitas. Então a galera começou a comprar muito a minha briga. E eu precisei quebrar muito essa objeção fazendo conteúdos maiores. Então, eu precisava fazer muita live pra galera ver que eu não era só aqueles 30, 40 segundos, que eu tinha conteúdo pra poder passar. E hoje eu vejo que eu fiz uma contribuição no nosso mercado. E eu não tenho
medo nenhum de falar que existe um mercado digital antes de Misha Menezes e depois de Misha Menezes, principalmente no Brasil. Porque hoje todo mundo usa meme, usa humor, todo mundo faz criativo com quebra de padrão, que era uma coisa que antes de eu começar a fazer e comprar essa briga, ninguém fazia. Fica então, mais leve, né? Pra fica aprender. muito. Exatamente. Se Fica você muito pegar mais aquela leve. pessoa séria, só passando conteúdo, chega uma hora que estressa a mente. E aí quando você vem com humor, até pra algumas pessoas que não conhecem, por exemplo, o tráfego é algo um pouco meio complexo de explicar. Se você não dá exemplos práticos ou engraçados que a pessoa consegue associar, é difícil dela conseguir entender. Então, cara, eu acho sensacional isso daí. Vamos falar de tráfego pago. Inclusive, se você é meu aluno, você sabe que essa piada... Gente, eu preciso só contar só pra você entender. Conta. Dentro do meu curso, tem um módulo bônus de tráfego pago. E eu tenho um convidado especial. Não tem necessidade de Lógico contar que essas tem, coisas. Lógico que tem. É a parte mais legal. E aí, ele gravou. Só que o Braulio, ele tem algum problema muito sério com câmera. Eu não sei qual é que é. Tipo assim, você olha pra ele conversando. Ele é a pessoa mais extrovertida que eu conheço. Mas, cara, ele olha pra câmera e ele fica tipo... Dá o piripaque do Chaves. Eu não sei o que acontece. E aí, E aí eu sempre mostro pros meus alunos que, assim, a gente consegui fazer sair esse módulo. Foram 6 semanas. Gravei. Nossa. E eu mostro pros meus alunos os primeiros vídeos. E um desses primeiros vídeos é o Braulio. Ele passa 6 minutos falando... Vamos falar de tráfego pago. Não Vamos sai, falar eu de tentei tráfego falar de pago. todo jeito, não saía de jeito nenhum. Eles não 6 conseguem. minutos só pra sair da introdução. Mano, sério. tenso. Sério. Eu me irritei. Tem uma hora que eu falei assim, eu não vou editar. Porque, assim, o meu propósito no meu curso é gravar em casa, editar em casa e fazer tudo em casa. Aham, Pra mostrar que é possível você faturar milhões sem você precisar fazer coisas mirabolantes, né? aham. E aí teve uma hora que eu falei assim, amor, dane-se, eu não vou editar o seu, porque eu tô irritada. Vai desse jeito mesmo. Não, ele editou o dele, porque eu falei, cara, eu não tenho condição de editar esse módulo, porque eu ia querer jogar ele pela janela. Mas saiu, deu tudo certo no final. Deu. Já tá soltinho já. Mas vamos falar de tráfego Vamos. pago, então. Primeiro ponto. Ainda existem pessoas que não sabem o que é? Pior que existe. Tem gente que vê. É porque quando a gente começa a estudar sobre o mercado digital, a gente começa a ser bombardeado de anúncio, né? E a galera acha que, tipo, o mercado tá saturado porque eu tô recebendo tanto de anúncio o tempo todo. É a bolha. De forma alguma. Você tá dentro de um público de interesse que vai ser bombardeado por isso. Mas do lado de fora, a galera não imagina que aquele patrocinado que fica escrito no cantinho é alguém que tá pagando pra aparecer. Tem muita gente que fica naquilo, nossa, é muita coincidência eu começar a pesquisar sobre isso e aparecer. Um conhecido nosso, que ele tava a fim de fazer um curso X, Aham. sei lá, de comida. Aí ele falou assim, eu pesquisei. Não, foi assim, ele entrou em contato com a gente e ele queria que a gente fizesse o curso pra ele. E a gente falou, tá, só que assim, não é você instalar o dedo e criar o produto. Você vai ter que pesquisar, você vai ter que criar um roteiro, enfim. A gente começou a passar o passo a passo. Aí passou, umas 2 semanas, ele mandou um áudio bravo. Não tinha nenhum curso sobre isso e agora eu comecei a pesquisar e só vejo o curso. Então as pessoas começaram a lançar agora. Viu? A gente devia ter lançado naquela época, porque agora Porque tá não todo tinha mundo já lançando. concorrência. Tá vendo? Aí foram horas tentando explicar, amigo, deixa eu te explicar. Não é que não tinha concorrência, que você não conhecia a concorrência. Exatamente. Então a galera ainda é um mercado bem desconhecido. Tanto que é difícil contratar gestor de tráfego. É muito difícil. Não é pra roubar o meu marido. Mas é engraçado, né? Porque quem tá nessa bolha de tráfego, fala assim, nossa, já tá saturado, tem muito gestor. Cara, Não tem tem. muita gente que aperta botão. Isso aí é fácil, porque qualquer pessoa que tá ali no Instagram consegue ir lá e apertar. Agora, a estratégia por trás, pra entender de fato como funciona, é um pouco mais complexo a coisa. Completamente. E é muito engraçado, eu aproveitando que a gente tá contando histórias, o Braulio trabalhava numa multinacional, ele trabalhava num financeiro, né, de uma multinacional. E aí eu contei pra um amigo meu. E detalhe, esse meu amigo, ele trabalha com internet, ele tem um Instagram muito grande, ele tem produto digital. E aí eu falei pra ele, então, o Braulio tá saindo, agora ele vai trabalhar com tráfego pago. Ju, mas mexer com drogas é muito perigoso. Inclusive, Mentira. você para pessoas na rua pra falar sobre isso. Eu tinha um sonho. Meu sonho de princesa é porque lá em Belo Horizonte tem uma praça que é muito icônica, que é a Praça 7, né? Que é a praça que tem o obelisco. E na Praça 7 vende de tudo, desde órgãos Misericórdia! até ouro 18 quilates. É uma loucura. E a Praça 7, os repórteres, né, desses jornais de policiais, né, que fala das notícias da cidade, eles sempre estão lá pra poder passar as notícias. Eu falei, cara, eu vou me vestir de repórter e eu vou pra praça perguntar
o que as pessoas achariam se descobrissem que os filhos estão trabalhando com tráfego pago. E ainda ganhando dinheiro com isso. Nossa, que experiência incrível. Estão falando, eu não aceito o meu filho mexer com essas coisas erradas. Eu mandava pra cadeia, eu denunciava. Teve um que foi muito engraçado, que eu perguntei, o que você faria se descobrisse que seu filho tá mexendo com tráfego pago dentro de casa? Ele falou, não, acho um absurdo. E eu perguntei, se você soubesse que ele tá ganhando muita grana com isso? Ele, não, aí já é outra história. Então, esse mercado de tráfego pago, cara, eu acho que no Brasil, nos Estados Unidos é um pouco mais já difundido, mas no Brasil é um bebê ainda. Tanto o mercado de tráfego pago, copywriting, infoprodutos, porque o Brasil tá começando ainda um processo de digitalização. E a pandemia veio muito abrindo o olho de todo mundo pra poder falar, cara, a gente precisa estar na internet. Acho que aceleramos aí uns 5 anos aí. Com certeza. Com certeza. Porque senão a gente estaria, praticamente no zero ainda. Exatamente. Saiu um dado bem no meio da pandemia, no ano passado, saiu um dado que o mercado digital ele cresceu em 6 meses, o que era esperado para os próximos 3 anos. Então, a galera que surfou a onda da pandemia, que já estava preparada para isso, fez muita grana num cenário de crise. Então, as pessoas começaram a perceber o quão importante é estar no digital, produzir as suas coisas no digital, fazer anúncio e como isso é muito mais lucrativo do que depender de uma estrutura 100% física com a margem de lucro desse tamanhozinho aqui. Então, veio no momento onde as pessoas começaram a despertar para a importância disso tudo. As pessoas começaram a despertar, só que ainda tem uma grande massa que fala assim, lá, já tem todo mundo fazendo. Tá saturado. Já nem vou entrar, porque aí o tanto de gente começou já fazendo essa pandemia, agora já perdi o momento, isso aí não vai mais pra frente. Não adianta mais. Eu falo, gente, é um bebê, tá começando. É porque, por exemplo, a gente falando sobre isso, né? Quando o Braulio falou pro pai dele que ele tinha saído do emprego, ia trabalhar com tráfego pago e tal, aí ele falou, mas pai, não precisa usar esse termo pra falar pros seus amigos, não. Porque não, as pessoas não conhecem. E aí eu falo assim, ó... Mas meus pais são mais velhos. Eles não entenderam. Eu primeiro expliquei o que era, pra depois falar o nome. Aí depois eu expliquei todo o contexto, aí falei o nome, ele, tá. Eu falei assim, mas não usa esse nome. Porque eu sei que vai falar, meu filho tá fazendo tráfico e não sei o quê. Exatamente. E vai dar rolo isso daí. Então é melhor evitar. Porque assim, um exemplo que eu sempre dou. Quantas pessoas você já tocou, encostou, pele a pele, trabalham com digital, com a internet? E você vai ver que são muito poucas. Claro que a gente não, porque a gente trabalha com isso, né? Mas assim, tipo, pessoas que querem entrar, enfim. Então não tá saturado, muito pelo contrário, tem pouquíssimas pessoas aqui. E as pessoas que estão aqui, muitas nem são competentes. Elas só fazem sucesso porque não tem outras pessoas melhores. Exatamente. Então as pessoas, elas precisavam começar a pensar sobre isso. E eu vejo isso como uma das infinitas desculpas que elas usam pra não entrar. Tipo, é mais fácil você criar um monte de desculpa do que você ir lá e enfrentar e realmente fazer acontecer. Exatamente. E tem um outro ponto de vista também, que quando você vê um mercado que tá muito concorrido, é sinônimo de que aquele mercado tem muita grana. Exatamente. Então, aí entra todo o meu processo de diferenciação, por exemplo. Então, eu vi que o mercado tinha só tubarão, eu pensei, cara, como que eu vou me diferenciar dessa galera toda usando aquilo que eu tenho de único? Então, é isso que as pessoas precisam fazer. Se você tá entrando no mercado que você acha que é muito concorrido, além de ser um bom sinal de que é um mercado muito próspero, você precisa usar uma diferenciação. E, cara, Deus deu pra cada um de nós a individualidade. Pode nascer gêmeos, pode ser gêmeos. Cada um vai ter uma personalidade, cada um vai ser único. Então, é usar isso que eu tenho de único pra poder impactar outras pessoas. É isso que as pessoas não percebem e acabam tentando ser copiadores de todo mundo e viram um tanto de robô sem saber aquilo que tá fazendo. E a consequência é realmente não ter resultado, porque não existe essa autenticidade, né? A turma inverte um pouco a questão do copiar e ser autêntico, né? Exatamente. E muitas vezes você vê umas pessoas fazendo, sei lá, vamos supor, a pessoa todo dia mostra um copo de água. Por que você tá fazendo isso? Porque fulano faz. Tá, mas você sabe por que fulano faz? Tem tudo, algo por trás que aconteceu pra ele fazer isso. É um negócio assim que é bizarro. Ela só assim, não, ele tem muito sucesso, ele mostra um copo de água todos os dias. Certeza que é o copo de água que faz ele fazer sucesso. Então eu vou mostrar o copo de água. Exatamente. É um troço muito bizarro, né? Não faz o menor sentido. Nenhum. A turma começa a copiar algo que tá funcionando pra outra pessoa, sem saber o motivo, e ela acha que vai ter sucesso com isso. Ela deveria só focar no que ela sabe e passar do jeito que ela sabe, porque vai atrair muito mais pessoas. Porque hoje as pessoas, se você der
colocar 3 gestores de tráfego aqui pra explicar o conceito, cada um vai explicar do seu jeito, da sua forma, e vai ter, tiver 100 pessoas assistindo, cada uma vai se identificar com uma delas. Assim, não existe concorrência, não existe nicho saturado. Exatamente. E é isso que as pessoas precisam entender. Quanto mais eu tento copiar os outros, eu tô sendo meio que um robozinho ali de laboratório, onde eu não consigo expressar minha verdade e esse personagem que eu tenho não vai durar muito tempo. Porque aí as pessoas vão desistir porque, cara, eu não tô fazendo aquilo que eu amo, eu tô fazendo aquilo que colocaram pra eu poder fazer. Ou aquilo que eu estou percebendo que as pessoas estão fazendo. Por que a gente tem grandes influenciadores aí estourados? Porque são pessoas autênticas que usam a sua individualidade para poder atrair a multidão. Então, dentro do nosso universo de tráfego pago, quem ainda não está fazendo tráfego pago no seu negócio, no seu infoproduto, vai ficar para trás. Porque se ficar dependendo só do orgânico era bom quando eu comecei lá em 2016, 2015 para 2016, onde o Facebook entregava quase que 40%, 50% para todo mundo. O Instagram, no comecinho, o Stories era para todo mundo. Logo quando lançou, Era bonito hoje... de ver, né? Era bonito. Hoje, com 3%, 4% no máximo de entrega, se não tiver a gasolina, que é o tráfego pago, você não vai conseguir atingir escala na internet. Seja para atrair seguidor, ou seja para poder vender. Agora ele mexeu com quem tava Agora eu quero ver. quietinha. Agora o bicho vai pegar. Bota polêmica aqui embaixo. Rael, coloca uma música de tipo tubarão, sabe? Ou aquela lá faz... Agora tem Sabe? lá no corte lá assim, Misha Menezes cutucou a Ju. Vamos colocar uns pingos do Z, senhor Misha. Eu nunca gastei R$1 em tráfego pago. Já pensou se gastasse? Não, tudo bem, calma. Quanto de grana que ia ganhar, Brasil? Já pensou? Eu gravei, cara, eu tenho até uns anúncios que eu gravei que o Braulio me obrigou, mas eu nunca deixei ele fazer. E eu vou te explicar por quê. E eu falo muito isso, e eu me posiciono desta forma nas redes sociais. Para os meus alunos, não. Para os meus alunos eu falo, eu vou mais a fundo. Mas publicamente, a gente parte do princípio que eu tenho muito medo, porque você fala, a pessoa entende XYZ, né? Então vamos lá. Eu não fiz até hoje. As pessoas estão me pressionando pra fazer. Mas por que eu não fiz? Pelo mesmo motivo que eu gravei o meu curso em casa sozinha. Porque eu quero mostrar que, se você quiser começar, você não precisa ter dinheiro pra pagar com tráfego pago. Você pode começar no orgânico. Você pode fazer milhões sem gastar R$1 com tráfego. E por que eu tento bater muito nessa tecla? E eu tenho certeza que você vai concordar comigo. A minha faca está debaixo da mesa, então preste atenção no que eu estou falando. Porque as pessoas, elas querem começar sem ter nada de conteúdo. Por exemplo, imagina que você quer... Deixa eu tentar, vou fazer o exemplo da loja, né? Você tem uma loja num shopping, você acabou de abrir uma loja no shopping. A loja não tem nada. E aí você fez um monte de panfleto e tá distribuindo na porta do shopping. Aí as pessoas vão até a loja porque elas estão interessadas, elas chegam lá, não tem nem manequim lá dentro. Tá tudo em obra. Adianta você fazer isso? Não adianta. As pessoas, elas entram na internet e elas entendem que tráfego pago não é simples, é só você pagar e aí você vai vender pra caramba. E não funciona dessa forma. Porque assim, quais as chances de você pagar, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$3.000 pra uma pessoa que nunca te mostrou nada a respeito dela, que você até olhou um anúncio dela e você entrou lá no perfil e não tinha nada. Como que você vai confiar numa pessoa dessas? Então as pessoas, eu tento trazer as pessoas pra realidade. Você primeiro precisa arrumar a sua casa, deixar a sua casa pronta, e quando ela estiver pronta, aí sim você pode dar uma impulsionada, né? Não impulsionada, eu sei, tem que fazer no Facebook e tal, mas assim, colocar uma gasolina no carro. Mas sem carro não tem como colocar gasolina. Exatamente. E aí? Faz sentido, Brasil. Só que... Rael, cancela o podcast. Faz total sentido. Por isso que no tráfego pago, especificamente o tráfego direto, que é a veia que eu pego, a gente vende um produto que resolve um problema urgente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tô há 12 anos com uma dor nas costas. Tô morrendo de dor nas costas, já fui no fisioterapeuta, já fui em tudo qualquer canto e nada resolve minha dor nas costas. E aí, eu estou disposto a resolver esse problema que me incomoda tanto. Então, se aparece na minha frente um produto que me promete resolver esse problema da dor nas costas, como a minha dor é maior do que a oportunidade que eu posso ter, eu vou pagar para poder ver. Só que qual que é a diferença? Nesse caso, como é um tráfego frio, né, que é o que a gente chama, que é uma pessoa que nunca tinha te visto na vida,
Como é um tráfego frio, então a minha oferta, né, a precificação do meu produto não pode ser muito alta. Eu considero que no tráfego direto a gente vende entre 47 e 497. Que como estratégia de tráfego bem feita, dá pra pessoa, você pegar a pessoa, jogar ela numa página de vendas e converter ela de primeira. Sem necessariamente ela precisar ver um conteúdo, sem necessariamente ela precisar passar no Instagram, porque no caso do tráfego direto, ele resolve uma dor urgente. Então, nesse processo do tráfego direto, dá sim para poder vender sem precisar da produção de conteúdo. Agora, se eu quero construir realmente um legado para ficar para a vida toda, aumentar a lucratividade, porque querendo ou não, venda no orgânico aumenta a questão da lucratividade. Se eu quiser vender produtos de ticket mais alto, aí para uma pessoa confiar em tirar 1.000 conto do bolso para botar no meu, ela precisa pesquisar, ela vai no Google, ela vai olhar o Instagram, ela vai assistir centenas de conteúdo até ela tomar a decisão. Agora, para ela comprar um produto de R$200 que promete resolver um problema urgente que ela tem, ela prefere pagar para ver, para resolver o problema que ela tem, do que especificamente consumir centenas de conteúdo antes de tomar essa decisão. Então, existem os dois lados. Não, lógico que sim, mas as pessoas que chegam pra mim, elas não querem vender um produto de R$47. Elas querem faturar 1 milhão, você entendeu? É que, na verdade, assim, o conceito de você criar uma comunidade. Então, no caso aqui, você, a Ju, faz lançamentos, que tem um grupo de pessoas lá dentro, que vocês dão uma consultoria, dão toda a estrutura de um curso. Nesse caso, as pessoas precisam criar conteúdo, porque assim, como você vai pagar 3.000 para entrar numa comunidade, 5.000, independente do valor que é, sem você saber o que a pessoa realmente, se a pessoa realmente sabe do que ela Exatamente. tá falando. Porque hoje tá muito complicado, que a galera tá sem saber o que Em tá quem fazendo. confiar. E tá simplesmente falando assim, eu tenho uma mentoria aí, eu tenho uma consultoria. Nem sabe o eu que é tenho mentoria. Curso, entra aí na minha comunidade, paga 5.000 reais e entra aí. Você chega lá, a pessoa não sabe do que tá falando. E isso é tão verdade que você, que faz tráfego pago, produz conteúdo. Exatamente. Por isso que pra mim, esse é o cenário perfeito. Ter um produto de tráfego direto que vende todos os dias e o objetivo é fazer mais de 100 mil por mês com ele e dá sim pra você vender um produto de R$47 e bater 100 pau com ele por mês dentro de 30 dias. Tanto que tem aluno que bate 1 milhão por mês com produto de R$129. Só que em contrapartida, como o nosso objetivo é construção de LTV, então colocar dentro dessa esteira um produto de ticket mais alto que ela vai precisar sim ser vendido pela confiança, então eu entrego um produto que resolve que entrega uma pequena microtransformação, resolve um problema, a pessoa cai lá dentro, consome o conteúdo, vê que o conteúdo é muito bom, então ela já é preparada automaticamente para a próxima compra. E aí vem toda a produção de conteúdo por trás, toda a lógica de seeding, né? Que é ir semeando para essa pessoa a próxima compra. E aí vem um produto mais robusto, de um ticket mais alto, que ela vai ser convencida a migrar para esse produto. Tanto que nós temos uma métrica lá que 30% dos nossos alunos que compram os produtos que são vendidos todos os dias, migram para o produto mais caro. Então, se eu tenho uma porta de entrada maior de pagantes, automaticamente isso facilita o meu processo de migração e eu já entro num lançamento, por exemplo, sabendo pelo menos quanto que eu vou faturar pela quantidade de pessoas que entraram pela porta de entrada. Foi daí Eu que ainda vou pensar, tá, gente? Foi daí que surgiu o 6 em 30? Conta um pouquinho dessa história. Boa. Eu estava em busca de uma super promessa para poder entregar. E como eu sou um cara muito íntegro, né? Bem mineirinho, cristão e tudo mais, eu não me sentia confortável. Igual eu via muitas pessoas fazendo promessas que nem eles tinham alcançado ainda. Então, quando eu comecei lá atrás, lá em 2018, a vender o produto, a promessa do produto era aumentar em 5 vezes os resultados com anúncios, que era o que eu poderia prometer que eu conseguiria fazer. Eu não poderia prometer pro pessoal, vou te deixar rico, sendo que eu tava com busca e apreensão no carro, eu tinha que ficar fugindo de blitz, entendeu? Então, quanto mais eu fui evoluindo dentro do mercado e tendo resultados de uma forma consistente, a gente foi chegando numa promessa que era uma promessa plausível, que era não deixa de ser uma super promessa, mas que é possível de ser alcançada e para colocar uma meta desafiadora também para os nossos alunos, porque a gente sabe que nesse mercado, se a gente for pro mundo físico, uma pessoa falar, pô, 100 mil reais dentro de 30 dias, quanto que eu vou ter que gastar com estoque, com isso, com aquilo outro e tudo. Exatamente. E no mercado digital, parece até errado falar isso, mas não é fácil, mas é simples alcançar esse resultado. Então, a gente colocou como meta para os alunos alcançarem esse 6 em 30,
que é os 100 mil reais de faturamento dentro de 30 dias vendendo produtos perpétuos, que são literalmente esses produtos que são vendidos todos os dias. Então o 6 em 30 ele nasce dentro de um processo de maturação pessoal, onde eu falei, cara, eu estou preparado e eu tenho um treinamento preparado para fazer as pessoas alcançarem isso. Porque o meu maior desafio era não ter a maior quantidade de alunos, mas ter a maior quantidade de alunos com resultado. Então não adiantava, é muito comum no nosso mercado hoje e eu fico muito triste com isso. Pessoas, né, a minoria, mas tem gente que vende o curso que, cara, não entrega o que promete, que não funciona, que às vezes o cara que tá ministrando nem sabe o que é que ele tá falando. E aí a galera compra o treinamento, não tem resultado, mancha o mercado, mas o fulano tá andando de carrão, viajando para todos os lugares. Então, isso me doía bastante. Então eu falei, cara, eu vou tentar entregar o máximo que eu posso, nem que isso me custe mais no processo de operação, para que realmente meus alunos entrem e falem, cara, realmente esse curso mudou minha vida. Eu lembro de um aluno que eu nunca vou esquecer dele. Ele falou, cara, eu tava devendo pensão e eu já tava prestes a ser preso. E esse treinamento me fez, até arrepio quando eu lembro disso. E esse treinamento me fez, cara, não ser preso. Eu paguei minha pensão e ele mandou uma foto dele no filho no shopping, mostrando, falou assim, cara, hoje o meu filho pode pedir esse carrinho e eu entregar pra ele. Então, essa é a minha missão, sacou? Então, não importa se eu tenho que me desdobrar pra poder ter a melhor estrutura pros meus alunos, mas essa é a minha missão pra que a galera entre e realmente mude de vida, assim como vocês fazem, assim como tem muita gente séria no mercado que faz, mas infelizmente a super promessa que os caras colocam... Todo mercado tem, né? Puxam pra ganância. Todo mercado tem suas ovelhas negras ali. E, inclusive, esse 6,30 você entrega a premiação pra galera também, né? Você tem uns quadrinhos. Então lá pra gente ganhar um prêmio. Eu quero aquele quadrinho pra pôr na parede. Incrível, cara. Isso foi muito legal, porque eu sou uma pessoa muito competitiva. Eu adoro competição, eu sou muito competitivo. E aí, a gente começou a perceber que se a gente não tivesse uma promessa, né, que é tipo uma meta pra galera alcançar e uma premiação, isso não ia... Cara, não ia ter motivação pra galera bater aquilo. E aí, o que a gente pensou? Cara, vamos separar os nossos alunos por níveis, né? Que lá eles são separados pelos níveis de faturamento. Então, a galera tem um grupo só que fica a galera de 0 a 1000, que são os dentes de leite, que é um nome bem pejorativo pra ficar incomodado mesmo. De 1000 a 10 mil é a galera do primário. De 10 mil a 50 mil é a galera do Krypton. 50 mil a 99 mil é a galera do Black. E quem bate 6 em 30 vai pra um grupo que é o Orion. E aí... Como a pessoa entra e sabe todo o processo que ela tem que passar e ela vê a galera migrando de grupo, que a gente faz questão de fazer. A gente faz o dia do arrebatamento, fala, ó, fulano, ciclano, beltrano, estão migrando de grupo, parabéns. Então a galera fica muito incentivada a ir evoluindo. E querer ver o nome dele ali, né? Exatamente, ver o nome dele ali. E a gente colocou a placa como o troféu, né? A premiação de quem alcançou esse resultado dos 6 dígitos com produtos perpétuos. Porque por mais que ela vai ter 100 mil na conta, né? Que é muito melhor do que ganhar uma placa. Mas ela ver essa gratificação de receber esse prêmio de tipo... Você chegou até aqui, então vai com uma cartinha bonitinha escrita pra ela valorizar onde ela negócio, chegou. Né? Quando você bate o olho, você lembra de onde você saiu. Exatamente. Onde você chegou e você nunca desistiu. Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Cara. Falando nesse mundo aí que você tem esse curso, essas pessoas, você faz todo esse projeto. Você pode falar alguns big numbers aí pra gente de pessoas, alunos que bateram recordes dentro da sua comunidade, até os seus big numbers também, você pode falar um pouco aí pra galera? O que você puder falar. Não, total. Eu tenho vários cases de alunos e muito... Eu sou muito o professor, sabe? Que ama que os alunos façam mais do que o próprio professor. Eu sei. E a gente tem vários cases de alunos. Recentemente teve um que ele começou do zero, ele começou na turma de agosto e semana retrasada ele me mandou a Hotmart dele com o Black. Então o cara saiu do zero com... E ele falou, Misha, eu tava disposto a vender tudo na minha casa, vender geladeira e tudo pra ter grana pra poder investir no tráfego. E olha onde eu cheguei, com 1 milhão na conta. Outros, várias histórias de alunos que batem aí, que saem do zero, do zero mesmo, de nunca criar um anúncio, chegar no 6 em 30 em 4 meses, 5 meses.
E até chegar no 6 em 30 tem uma construção, porque ninguém bate os 100 mil na cagada. A pessoa passa pelos primeiros 1.000, 10, 50. Tem uns tropeços aí, né? Exatamente. Então é um processo que é muito valorizado. E o último case que eu tive agora é uma turminha que tá fazendo 50 pau por dia. Começou no Perpétuo não tem 2 meses, começou no Perpétuo e tá fazendo 50 mil todos os dias. Vão bater o 7 em 30. Eu tenho uns 6, 7 alunos que já fazem 7 em 30 aí recorrente, né? Que é 1 milhão dentro de 30 dias. Montando toda essa esteirinha, né? De produto, vendendo todo dia, escalando no talo. Então, eu fico muito feliz de verdade com a realização dos alunos. Tem muita gente que fala, mas você tá ensinando, entregando o seu ouro pra galera. Cara, eu quero distribuir riqueza mesmo. Porque quanto mais a galera ganha grana, mais gera emprego, mais família transformada. E eu quero que eles sintam o impacto que eu senti de sair lá de negativado, de não ter cartão de crédito, mano. Cara, não ter cartão de crédito é uma baita do momento. De tipo, cara, eu não tenho cartão pra poder comprar na internet, eu tenho que pagar no boleto. Então, ver a galera atingindo essa realização, né, em tão pouco tempo, me deixa muito satisfeito, mas dentro da nossa estrutura, cara, não é fácil, porque fazer 3 aulas ao vivo por semana, manter o curso atualizado, porque o Facebook muda toda hora, não é fácil, mas vale a pena, vale cada centavo de verdade, e eu faço com brilho nos olhos mesmo de ver essa galera tendo resultado de verdade. Eu acho que isso faz a diferença mesmo. Porque foi o que você disse, tem muitas pessoas que elas só querem dinheiro. Elas não se preocupam com o aluno, né? E eu acho que quando a gente se preocupa com o aluno, a gente cuida dos alunos. Tipo, eu conheço meus alunos pelo nome, às vezes eu sei o nicho. Verdade. Né? E isso é muito incrível. E isso faz com que eles nos reconheçam, com que eles saibam que a gente tá ali. É lógico que a gente quer dinheiro, todo mundo quer, mas Exatamente. A gente também quer que eles cresçam, a gente quer vê-los melhor. Sempre que eu vou... Às vezes eu faço umas lives, eu trago uns alunos meus pra contar histórias, né? E as pessoas falam assim, mas você não tem medo de falar deles? Eu falo, claro que não. Porque eles são, tipo assim, a maior prova de que eu realmente consigo entregar o que eu prometo. Isso Exatamente, é muito incrível, né? Exatamente. Agora, falando um pouquinho do seu conteúdo, sua criação de conteúdo. Você fala bastante de futebol. Mas também, né? O que você queria? Não, mas é uma pergunta, uma curiosidade. Diga. Não dá muita intriga por causa disso? Que você fala pro time que você torce, bate no peito e tudo. Como que é isso daí? E com os haters aí de outros times. Tanto eu comecei a falar de futebol mesmo, deve ter uns 6 meses, porque eu tinha muito medo disso, de rivalizar e tudo, e a galera levar na maldade, levar muito a sério. Mas eu comecei a falar, falei assim, vamos ver de qual é que é. E foi completamente o efeito ao contrário. A galera curte demais. A gente tem um grupo só pra poder jogar. Então eu comecei a trazer mais pra quebrar um pouco o gelo. Porque eu ficava muito... Eu ainda fico muito incomodado de acompanhar pessoas do nosso mercado que só falam de marketing o dia inteiro. Eu falei, cara, eu preciso dar uma esparecida na cabeça, escutar de outras coisas, ver o que fulano faz da vida e tudo. E eu pensei, cara, o que tem na minha vida que pode ter em comum de todo mundo? É o futebol. E aí eu comecei a falar de futebol, falar do time que eu torço, zoar bastante o Flamengo, né? Existem 2 torcidas, né? A torcida do Flamengo e a torcida contra o Flamengo. Falar bastante. Então a galera curtiu bastante, tanto que a gente tem um grupinho só pra falar de futebol, pra jogar videogame junto. Então acabou criando mais laços na comunidade. E trazendo pro lado da estratégia, eu acho que quanto mais humanizado você deixa o seu conteúdo, quanto mais humano você transparece ser, mais confiança você passa nas pessoas, né? Porque tem muita gente que se posiciona realmente como super-herói, como semideus. Eu acho que isso deixa uma realidade muito distante pra quem tá vendo, né? É tipo, eu estou do alto do Olimpo e vocês, réis mortais, têm que nadar muito pra poder chegar até aqui. E eu quero muito ser da galera, sabe? Ser o Misha do povo, pra galera ver que, tipo, cara, a única coisa de diferença que tem entre mim e vocês é que eu tô há X anos no mercado. Essa é a única diferença. Então, trazer esse meu lado mais humano, né? De não ficar só com lifestyle, essas coisas todas, fez com que eu me aproximasse mais do meu público. E a reciprocidade que isso me traz é muito divertido, é muito gostoso. Uma última pergunta aqui. Não, eu tenho uma primeiro. Então faz Eu uma queria pergunta. saber do livro, eu gosto de saber do livro. Não, eu tenho uma antes do livro. Ah, é? É. Ah, tá, desculpa. Esse livro ainda. O Braulio, você não tem noção, o Braulio tá muito falante hoje.
Inclusive, se você acha que o Braulio está falando, comente aqui. Mande pra gente. Hashtag Braulio falante. Me diga se você gosta desse Braulio tão falante. Inclusive, faz o seguinte. Faz um story. Marca eu, Misha e o Braulio. E conta a melhor coisa que você aprendeu. Se você conseguir elencar as 10 profissões que o Misha já teve, o Misha vai te dar um prêmio. Marque nós 3 nos stories. Vamos lá. Cara, eu acompanhei um pouco, eu te acompanho você faz tempo já. Quando você comprou a casa, quando você mudou pra aquela casa, como foi a sensação da pessoa que devia 100 mil, milhões ali, mil ali, e foi pra essa casa enorme? Conta um pouco, assim, da sensação, qual o prazer que teve ali nesse momento? Cara, muito interessante falar sobre isso, porque o que vai diferenciar uma pessoa que vai ter pouco resultado de muito resultado, além da técnica, além da estratégia, é a mentalidade. Muitas pessoas, elas são limadas ali nos seus sonhos por causa da falta de mentalidade. No Brasil, especificamente, parece que é errado você ter dinheiro, parece que é errado você ser bem-sucedido. A galera... É muito fácil chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram é muito difícil. Então eu passei, como foi tudo muito rápido, em menos de 2 anos eu já tava, com a vida financeira transformada. Eu precisei começar a fazer terapia pra poder entender o que tava acontecendo na minha vida. Porque um dia eu tinha que ir no restaurante pra poder, e ficar contando moeda pra poder ver se dava pra comprar. No outro, eu não preciso olhar a conta bancária mais pra poder comer aquilo que a gente queria. Então isso na minha cabeça deu um nó. Então eu precisei começar a fazer acompanhamento de terapia para poder me sentir merecedor de tudo isso. Eu lembro muito bem, eu gosto de contar essa história, na igreja tem células, né? Que é quando a gente faz grupos menores pra galera, pra contar um da vida do outro, um ir ajudando o outro e tudo mais. E eu lembro que eu tava numa dessas células e foi a primeira vez que eu fiz 100 mil reais dentro de 30 dias. Foi o meu primeiro 6 em 30. E aí, eu tava doido pra poder contar, pra falar, caramba, mano, eu fiz 100 mil conto. E aí, beleza, como que foi sua semana? Cada um vai falando, minha semana foi assim, minha semana foi assada e tudo. E aí, a menina que falava antes de mim falou, nossa, minha semana foi horrível, fui mandado embora, tô passando dificuldade lá em casa, e eu acho que eu tô querendo voltar pra roça pra morar com os meus pais. Como que eu falo depois que eu ganhei 100 mil reais em 30 dias? Então aquilo me deu um bloqueio que eu falei, cara... A galera ia te jogar na hora, né? Exatamente. Fala, olha o que a menina tá falando, você tá aí comemorando. Esnobando, né? de arrogância e tudo. Então, naquele momento eu criei um bloqueio muito forte de cara, pra que eu preciso de tanta grana assim? Pra que viver com muito? Me culpando por aquilo que tava acontecendo. E quando a gente foi pra aquela casa linda, maravilhosa... A gente ficou umas 2 semanas na bad de pra que uma casa desse tamanho, sacou? Pra que tudo isso? Pra que morar num condomínio desse? E me culpando muito pela situação dos outros. Olha o primo, como que tá. Olha a prima do fulano, olha a tia e tudo. Como se o insucesso financeiro deles fosse culpa nossa. Então a gente ficou umas 2 semanas na bad até realmente a gente falar, cara, a gente merece, essa casa tá pequena, a gente tem que ir pra uma maior. Porque tudo isso é fruto do nosso próprio esforço, da nossa dedicação. A gente escolheu ir por esse caminho. Tem gente que tá escolhendo realmente viver uma vida de vitimismo pra poder falar qual que é o ganho direto dessa pessoa. Pra mim é muito melhor me fazer de vítima, porque as pessoas vão ficar com dó de mim, vão ficar passando a mão na minha cabeça e tudo mais, do que tentar matar um leão por dia e realmente ser protagonista da sua própria história. Então, hoje eu vejo que, cara, a casa tá pequena, vamos mudar, vamos mobiliar e tudo, mas no começo foi aquela dorzinha de eu tô deixando o bairro onde eu morei minha vida toda pra poder morar num dos lugares mais caros da cidade, mas pra quê? O que as pessoas vão pensar de mim? Então, eu precisei passar por esse processo, né, de terapia, de tratamento, pra realmente reconhecer que, cara, eu sou bom mesmo. E problema do resto, que cada um faz suas escolhas e eu realmente estou com esse sucesso porque eu estou trabalhando todos os dias e não é porque eu não tô pegando numa enxada todos os dias, trabalhando no sol, porque não é pelo esforço, né? Não é pelo esforço, é pela estratégia, pela escalabilidade. Então, não é porque eu não tô suando o dia inteiro que o meu dinheiro não é bem visto, entendeu? Então, eu precisei trabalhar muito isso e é até uma coisa pra galera toda. Trabalhar esse processo da mentalidade é muito importante, porque é isso que tá, provavelmente, se você não tá tendo resultado e sabe tudo que você tem que fazer, sabe tudo que você precisa aplicar, segue as melhores pessoas,
comprou o curso da Ju É, e gente. não tá aplicando, provavelmente é um problema de mentalidade aí que tá travando esse seu processo de aprendizado e de resultado também. Cara, é muito incrível isso que você falou, de verdade. Porque eu vejo muitas pessoas assim. E, tipo, cara, o seu primo, o seu tio, o seu avô, eles não têm dinheiro, não é porque você tem. Não é uma coisa assim, se ele tem eu não posso ter, né? Então, acho que quando a gente começa a pensar nisso, que realmente é merecimento, é mérito, né? A gente correu muito tempo atrás do que a gente queria. A questão, muitas pessoas, é o vitimismo, que nem você falou, cara. Porque se você pega as pessoas que não estão nas mesmas condições, o quanto elas se esforçaram pra tentar, pelo menos, alcançar. Tentaram ir atrás, tentaram, de repente, comprar um curso, de repente, aplicar alguma coisa que aprendeu. Porque muita gente tem conhecimento e conhece pessoas ao redor. Hoje tem muito conteúdo de graça na internet. É verdade. Cara, inúmeros conteúdos Exatamente. aí que você não precisa pagar realmente pra ir ter um curso ali pra você aprender. É lógico. Vai ser melhor? Vai ser melhor. Mas, cara, conteúdo tem de monte na internet. Tipo, o mínimo a se fazer a pessoa não faz. E depois fica reclamando e fica depois ainda criticando o sucesso alheio. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi, é uma frase bem dura, mas é completa realidade. Nascer pobre não é uma escolha. Agora, morrer pobre é. Então, se você realmente... A gente vê a história do Obama, de tanta gente que saiu de uma situação 1000 vezes pior. Se você for pegar todas as histórias dos grandes homens e mulheres que passaram na Terra, dos grandes empreendedores, mano, sempre tem uma catástrofe. Ou o pai morre, a mãe morre, fale 300 vezes. A única diferença é que a galera não desistiu no meio do caminho. Ele não se conformou com a realidade pelo qual ele nasceu, por qual ele veio nesse mundo e falou, cara, eu vou fazer uma realidade melhor. Não importa se eu não tenho estudo, se eu não tenho grana, eu vou fazer o meu. Então, a gente precisa valorizar mais as pessoas que estão lutando, sendo protagonista da própria história e realmente aplaudir pra poder falar, cara, realmente você chegou no lugar e você merece estar aí. Porque foi pelo seu próprio esforço e não foi pelo vitimismo de assumir, eu nasci aqui, então tem que viver aqui e problemas do resto, entendeu? Posso perguntar do livro agora, meu amor? Pode. Ai, você é tão gentil. É que é assim, né? Maravilhoso. Indica um livro pras pessoas, um livro que mudou sua vida. E não precisa ser a Bíblia todo mundo tem que ler, gente. Por favor, né, Brasil? Boa, um livro que realmente mudou a minha mentalidade foi Os Segredos da Mente Milionária. É um livro muito clichê que todo mundo indica, mas realmente tem um conhecimento lá muito rico e provavelmente se você tá assistindo, você já deve ter lido, visto algum review do livro, então realmente leia, que é muito importante. Só que tem um outro livro que eu acho muito interessante, que é Nos Bastidores da Disney. Os Bastidores da Disney é um livro que conta um pouco da história, da relação que a Disney tem em construir todo esse império mágico que eles têm, da forma como eles tratam os clientes, como que eles fazem para poder fazer com que o cliente vá lá e queira voltar mais vezes. Então, é um livro meio histórico, né? Meio contando uma história, mas trazendo os relatos lá de dentro da Disney. Então, é um livro que eu curti bastante, inclusive foi uma das... Eu fiz trabalho sobre ele na faculdade, então ele ensina bastante sobre essa relação entre empresa, cliente, entre fazer as coisas acima da média do que o seu concorrente está disposto a fazer. É até interessante que a Disney, ela não trata o cliente... o concorrente dela como, por exemplo, a Universal, o Beto Carreiro, esses não são os concorrentes diretos. Ela coloca como concorrente o tio do cachorro-quente da esquina, o cara que vende o docinho no sinal, porque cada uma dessas pessoas está tirando grana de um potencial visitador lá. Então ela não tá rivalizando diretamente com os outros parques, ela tá rivalizando com tudo aquilo que tira a grana do potencial cliente dela de ir pra Disney e conhecer. Então eles trazem uma visão muito interessante sobre esse processo, né, de cuidar do cliente, encantar e ter essa volta dele recorrente. Gente, eu amei isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar pro Telegram. Pra quem não sabe, todos os meses a gente lê um livro lá no meu Telegram e eu vou levar esse livro pra gente conversar sobre ele. Inclusive, se você não estiver no meu canal do Telegram, que vergonha, entendeu? Não dá pra arrastar pra cima, mas em algum lugar vai ter o link. Você vá lá e vamos ler junto, gente. E aí lá eu falo bastante sobre o Kindle. O Kindle é maravilhoso. O Kindle mudou minha vida. Kindle é a coisa mais sensacional do mundo. E assim, ó, apesar de ter ações da Amazon, a Amazon não me paga pra falar do Kindle. Mas é acionista. É acionista. Também, é dona. Muito bom.
Vai, meu amorzinho. Pode ir. Tá. Bom, estamos chegando aqui no final. Queria que você deixasse uma mensagem aí pra galera. Tipo, abra seu coração agora, a câmera é toda sua. Deixa uma mensagem aí legal pra galera. Maravilhoso. Eu vou falar aquilo que eu sempre falo quando eu tenho essa oportunidade. Quando eu tava trabalhando na empresa onde eu trabalhava antes, e eu tava bem nesse processo de transição de ter o meu próprio negócio e ainda ser CLT, eu tava bem nesse ponto de inflexão da decisão que poderia mudar a minha vida. Eu tava muito com medo de... custei arrumar um emprego estável e agora eu vou sair pra poder empreender de novo. Custei a conseguir pagar as contas direito e agora eu vou querer empreender de novo. Então eu fiquei com muito essa dúvida. E a gente teve um processo, né, ali em 2018 com 4 lançamentos frustrados, né? A gente pegou alguns clientes, deu um prejuízo pros 4 e foi onde que eu sentei e falei, talvez eu não saiba fazer isso da forma como eu imaginava. E aí eu tava voltando do trabalho, escutando, né? Eu sempre gostei de escutar muito rádio, né? Principalmente no trânsito. E tava rolando uma entrevista de um cara falando, né? Essas entrevistas mais motivacionais, né? O cara falando, você tem que ver o que acontece se você não desistir. Você não pode desistir no meio do caminho. As pessoas precisam continuar, porque só continuando elas vão saber o que acontece do outro lado. E eu falei, cara, tá aí. É isso que eu precisava ouvir. Eu peguei a frase e anotei. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Eu anotei na parede dos sonhos que a gente tinha lá na casa antiga. Coloquei adesivo no guarda-roupa. Coloquei como descanso de tela do celular. Porque se a gente desistir no meio do caminho, você nunca vai saber o que aconteceria. Agora, o que será que acontece se você não desistir? E essa frase foi o que norteou toda essa minha trajetória, principalmente nos momentos mais difíceis, de o que será que vai acontecer se eu não desistir no meio do caminho? Você só vai descobrir isso se você não parar. Então, sempre que você pensar em desistir, achar que tá difícil demais, tenha certeza absoluta que você só vai descobrir o seu sucesso financeiro, a sua liberdade financeira, geográfica, gastronômica. Você só vai descobrir e acessá-la se você não desistir no meio do caminho. E é isso. Cara. Porra, caramba. Bom, isso vai muito de encontro com o que tem uma frase que eu costumo falar bastante, que é só fracassa aquele que desiste. Exatamente. Então faz muito sentido, gente. Pensem nisso. Maravilhoso. Misha, não tenho nem como te agradecer. Foi uma honra ter você aqui. Demais. Sério. Eu quero que você volte mais. Não tô interessada no pão de queijo, mas assim... Sem interesse algum. Sem interesse algum. Mas de verdade, as portas estão sempre abertas pra gente dar muita risada. Eu não tenho como te agradecer. Obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Conta pras pessoas onde elas te acham. Vocês me acham no @MishaMenezes. @MishaMenezes tem lá palhaçada todo dia, falando de futebol todo final de semana. Gravando bastante Reels pra poder divertir a galera. A dancinha. Tudo parecia. Não, peraí. Levanta e faz a dancinha pra gente. Vamos fazer. Não, peraí. Só se fazer os 3. Os 3? Aí, travaram, tá vendo? Tá vendo? Travaram os 3. Não, a gente faz. Vai lá, Braulio, faz com ele. A gente faz assim. Ele já tá suando, gente. Obrigado, gente, de verdade, pelo convite. Super feliz, de verdade, de estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história. Vida longa esse podcast, mais sucesso ainda pra vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito os caminhos, que vocês continuem iluminando a vida das pessoas e mostrando um caminho melhor, que é pra isso que a gente tá aqui nessa terra, de verdade. Amém. E você me encontra no Instagram, @ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem 2 Cs, um L e, aparentemente, I no final. Isso é muito importante falar. Exatamente. É relevante. Você pode me encontrar também no Instagram, @Braulio Simberg. Não temos conteúdo lá. A gente segue na busca de conteúdo. Estamos quase. Fica tranquilo que vai sair em breve. Mas tem tráfego pago. Muito bom. Como não tem conteúdo ainda, se você quiser mandar mensagem, falando indicações de alguém para estar aqui nesse podcast, mande lá para mim por direct, que a gente vai pegar as melhores pessoas e trazer para cá, para vocês saberem da vida dela, antes e depois do digital. Vocês ficam de olho nesses direct aí, gente, ó. E, inclusive, aproveitando, eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, você vai ver algum botão. Faça do Lucão ficar orgulhoso de mim, gente. Se tiver escrito seguir, clica nele. Se tiver escrito inscrever, clica também. Se você puder compartilhar, manda um aviãozinho pro povo, comenta, curta, manda joinha. Faça algo para que a gente seja mais bem visto pelas plataformas. A gente precisa do seu apoio sempre, gente. Isso é muito importante. Quase fazendo uma plaquinha aqui. Tipo, por favor, me ame. Mas, gente, é isso. Muito obrigada por estarem aqui. A gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau.
Gente, não é possível. Peraí, ó. Vamos pra frente agora, calma, bora. Pra frente. Tá. Quebra, moço!